Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje nós iremos refletir sobre a virtude da fé. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos então continuar as nossas reflexões sobre as virtudes teologais. E hoje nós iremos falar sobre a fé. É a última das virtudes teologais que nós vamos estudar e refletir hoje. E depois nós vamos então falar sobre as virtudes cardeais. Tá bom? A cada dia mais você aprendendo com a nossa catequese, que chega até o seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver dando atenção e ouvindo neste momento. Deus abençoe você. A fé remove montanhas, isto é, obstáculos, dificuldades. Quem não acredita em Deus não tem a felicidade completa. É a fé que nos torna firmes na nossa crença. Acreditamos que seremos salvos, pois Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, cremos nas palavras da Bíblia, que são palavras de inspiração divina. Cremos na vida eterna, cremos na Igreja de Cristo. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá da fé. A fé viva age pela caridade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obras. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens, segui-lo no caminho da cruz entre perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Querido irmão e querida irmã, como é importante a fé na nossa vida, na nossa caminhada de cristão. Pela fé, nós cremos em Deus. Pela esperança, guardamos a vida eterna. E pela caridade, já antecipamos a vida eterna. A fé nos proporciona ter uma experiência profunda de Deus e com Cristo. Na fé, nós provamos que somos capazes de vencer qualquer obstáculos e dificuldades. Como já dizia no início da nossa reflexão, a fé remove montanhas. E quantas vezes já ouvimos isso e nós mesmos já falamos isso? Ter fé é acreditar em Deus vivo, presente no nosso meio, na Santa Eucaristia. Portanto,
nós dizemos com toda confiança em nosso coração que cremos nas palavras da Bíblia, pois elas são a inspiração divina para a nossa caminhada. Se nós cremos na vida eterna, acreditamos que estaremos junto de Cristo no nosso dia final, pois só Ele nos dá a força para a caminhada. E quantos desafios nós enfrentamos, não é mesmo? Como bem nos diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, aonde também nós refletimos um pouco usando de suas palavras, nós sofremos muitas perseguições. Todo aquele que é de Jesus, que carrega sua palavra, sofre perseguições. Como nos diz aqui, entre perseguições que nunca faltam à igreja. Quantas vezes nós somos atribulados com tantos problemas vivenciados no nosso dia a dia, quando nós também estamos fazendo os nossos trabalhos pastorais, dos nossos movimentos, dos nossos grupos. Quantas são as provações que nós passamos? Mas o que mantém você de pé? O que te faz ter força na caminhada e não desistir? É a sua fé. Pois através da sua fé, você comprova que você crê em Cristo, que você crê em Deus. Por isso, você não desiste e acredita que a sua fé é capaz de fazer vencer qualquer dificuldade e obstáculo que esteja perante a você, a sua família, aos seus amigos. Através das orações que com tanta fé nós colocamos, nós conseguimos chegar pertinho de Cristo, senti-lo do nosso lado, ali, naquele momento da sua meditação, naquele momento da sua oração, aonde com fervorosa fé você alcança a cura, o milagre. Quantas pessoas dão testemunho dos seus milagres? Isso é sinal da fé. Sem a fé, nada você conseguiria. Porque, como eu disse, a fé te faz acreditar. E é por isso que você consegue. Quando você faz aquela oração com bastante fervor, pedindo a Deus uma bênção, uma graça na sua vida, um livramento, uma cura, e o milagre acontece, foi por causa da tua fé. Lembra daquela passagem onde a mulher acreditou que se tocasse na veste de Cristo, na sua túnica, ela seria curada? E aí Cristo diz para ela: vá em paz, tua fé te curou. Não é mesmo? Essa passagem nós podemos encontrá-la na Bíblia. Quando estamos ouvindo o Evangelho, onde tem esta passagem, e nós podemos refleti-la e pensar o poder que tem a nossa fé. Esta mulher, ela acreditava fervorosamente que se tocasse, ela seria curada. E a fé, de tão forte que ela tinha, a curou. E aí, Jesus diz para ela: tua fé te salvou, vá em paz, vai em paz. E quantas vezes a nossa fé nos salvou? Quantas vezes a nossa fé nos curou, curou o nosso próximo, aquele que tanto amamos, porque acreditamos. É tão triste uma pessoa que não acredita em Deus, que não tem uma religião, que vive pagã nesse mundo. Qual será o seu objetivo de vida? O que será que move essa pessoa? Qual é a motivação da vida dela? Sem fé, nós não somos nada, ninguém. E como vive uma pessoa assim?
sem objetivo, sem motivação, sem alegrias? Como ela lida com os seus sofrimentos, com as suas angústias? Como será a vida de uma pessoa que não tem fé? É algo que nós não conseguimos imaginar. Porque sem fé não tem Deus. É uma pessoa vazia. Que possamos colocar em nossas orações essas pessoas que precisam muito da nossa oração para encontrar o caminho, encontrar a direção, ter uma experiência com Deus, o seu encontro, e assim acreditar que existe um Deus e Ele cuida de todos nós, que a sua fé nunca mais fique abalada e nunca se apague. Não deixe a chama da sua fé apagar. Mantenha-se firme na caminhada e sempre faça as suas orações. Alimente a sua fé nas palavras da Bíblia, fazendo aqueles momentos, aqueles encontros com a sua pastoral. Tudo isso fortalece a sua espiritualidade e te mantém firme na caminhada de um cristão. E como eu disse a vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, neste mês de agosto é o mês das vocações. Todos nós somos chamados por Deus e a nossa fé nos faz acreditar e ouvir esse chamado. E aí eu te pergunto, é verdade que todos nós temos uma única e mesma vocação? Sim, querido irmão e querida irmã, a nossa vocação é a vocação à santidade. Assim como a nossa missão, a de todos nós é a missão de evangelizar, ser santo e ser semelhante a Deus, que é amor. Quanto mais amamos, mais santos somos. Olha só que bonito! Todos nós somos chamados para uma única e mesma vocação. E a sua vocação, a minha vocação, a de todos nós, é a missão de evangelizar. Levar a palavra de Cristo a todos os lugares, a todas as criaturas, sem vergonha. Sem vergonha de proclamar o nome de Deus, sem vergonha de falar dele. Porque como nós ouvimos aqui, no Catecismo da Igreja Católica, e que é muito importante dizer, aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se você renega a Cristo aqui, Ele também vai renegar você diante do Pai. Porque você não o reconhece como seu único Senhor e Salvador? Mas todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, sem a vergonha de levar a sua palavra, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Tá vendo que profundo isso? Esse chamado? Você é chamado à missão. E aonde nascem as vocações? Na família. E eu gostaria de refletir com você hoje um texto do padre Reginaldo Manzotti, que foi publicado no dia 3/8. Família, sementeira de vocações. É na família que se forma a personalidade e a consciência vocacional dos filhos e filhas. As famílias têm a missão de educá-los para a autêntica vida cristã. Olha só a importância da família. Todos nós temos uma vocação. A primeira a qual somos chamados é a da vida. Pode parecer estranho, mas viver e nos desenvolver como seres humanos é uma vocação. A outra comum a todos é a santidade, que acabamos de falar aqui.
O batismo nos chama a viver como Cristo e nos confere sua tríplice missão de sermos sacerdotes, profetas e reis, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, pedras vivas para a edificação do edifício espiritual para um sacerdócio santo. Pelo batismo, participam no sacerdócio de Cristo, na sua missão profética e real. A raça eleita, sacerdócio de reis, nação santa, povo que Deus tornou seu. O batismo confere a participação no sacerdócio comum dos fiéis. E depois vem as vocações específicas que nós celebramos a cada domingo do mês de agosto. No primeiro domingo, a vocação sacerdotal, o dia do padre. No segundo domingo, a vocação familiar, e aí nós estaremos comemorando o dia dos pais. No terceiro domingo, a vocação religiosa, o dia do religioso, da religiosa. E no quarto domingo, a vocação leiga, que é o dia do leigo e o dia do catequista. Quando no ano o mês de agosto possui 5 domingos, o dia do catequista é celebrado no 5º domingo. Missões de Deus para nós. Todas essas vocações são importantes, pois nos indicam a missão que Deus tem para cada um de nós e o modo concreto de viver e manifestar o seu amor na igreja e no mundo. Destaco em especial a vocação familiar, pois nós estamos vivendo o ano da família, inaugurado pelo Papa Francisco em 19 de março, dia de São José, e que se estenderá até 26 de junho de 2022, quando acontecerá o 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma. A experiência da pandemia trouxe para as famílias situações inusitadas, pois os lares tiveram que se adaptar para servirem de escritórios, salas de aula, parquinho de diversões e etc. Porém, destacou o papel central da família como igreja doméstica e a importância dos laços entre famílias que fazem da igreja uma família de famílias. Por isso a família é sementeira de vocações. A família é a sementeira de vocações e nela se forma a personalidade, a consciência vocacional dos filhos e filhas. As famílias têm a missão de educá-los para uma autêntica vida cristã. Como disse São João Paulo II, os pais servirão verdadeiramente à vida dos seus filhos, se os ajudarem a fazer da própria existência um dom, respeitando as suas escolhas maduras e promovendo com alegria cada vocação, mesmo a vocação religiosa e sacerdotal. Que nossas famílias possam transformar seus lares numa autêntica igreja doméstica. Querido irmão e querida irmã, que texto profundo esse texto de Padre Reginaldo Manzotti, que nos chama a atenção. É na família que nascem as vocações. Todos aqueles padres, bispos, diáconos, ministros, seminaristas, catequistas, leigos e leigas, religiosos e religiosas, nascem de uma família, eles vêm de uma família. E é essa família que vai ajudando a formar aquela sua personalidade e a consciência vocacional dos filhos e filhas. E de dentro dessas famílias, saem essas pessoas em missão. Escutam o chamado de Cristo. Mesmo para que seja um sacerdote, um religioso, uma religiosa, um grande catequista, um grande leigo atuante na sua comunidade, todos nós somos chamados a essa vocação. E como bem nos lembrou aqui, nós somos chamados à missão de evangelizar. Que você possa sentir esse chamado no seu coração e com a sua fé alimentar esse fervor dentro de você, para que você leve a todos as palavras de Cristo.
que você possa sentir alimentado por essas palavras e que Jesus te dê a força que você precisa para vencer qualquer obstáculo e que a sua fé seja sempre revigorada, sempre profunda, sempre forte e que você possa ser sempre atuante nesta missão de evangelizar. Querido irmão e querida irmã, eu deixo aqui para você um grande abraço. Que Deus abençoe essa sua quarta-feira, hoje dia 4/8, e que possamos compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Enviem nos seus grupos, é muito bom compartilhar, tá bom? Não esqueça de curtir, deixar sua partilha e compartilhe. Evangelize, porque você é chamado para essa missão, tá bom? E aí, na quinta-feira, nós iremos então começar um ciclo novo de catequese. Claro, nós iremos sempre abordar todo mês de agosto sobre as vocações e iremos falar também sobre as virtudes cardeais, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.